Meu nome é Jaqueline Aparecida de Arruda Václavic. Eu trabalho na Universidade Estadual do Centro-Oeste, na Unicentro, aqui de Guarapuava, já há 28 anos. E no ano de 2009 eu ingressei no mestrado da UFSM, em Santa Maria, e eu desenvolvi o meu trabalho sobre um programa de ações afirmativas recém-implantado na Universidade de Santa Maria. Então, o meu artigo sob o título de As Impossibilidades da Inclusão na Educação Superior é o tema ao qual eu vou tratar aqui hoje. Então, a minha orientadora foi a professora Maria Alcione Munhoz, e dentro do mestrado em educação na linha de educação especial. Então, na verdade, esse resumo que eu fiz desse trabalho, ele tem por objetivo divulgar essa pesquisa que eu fiz durante o mestrado no ano de 2009. O programa, coincidentemente, de ações afirmativas da UFSM, ele foi implantado no ano de 2009. Ele foi aprovado no ano de 2008, com vestibular já de 2008, e foi implantado em 2009. Então, eu trabalhei especificamente no chamado Sistema Cidadão Presente B, que é especificamente o programa das pessoas com deficiência. Mas a UFSM, nesse ano, em 2009, ela implantou as cotas raciais, sociais e para pessoas com deficiência, tendo sido, então, a primeira universidade a tratar desse tema no conjunto, né? No conjunto das ações afirmativas, dessas cotas para acesso à educação superior. Então, esse meu trabalho, desde o início, ele teve esse cunho, né, exploratório, investigativo, e a gente tentou fazer no total dos ingressantes pelo Programa Cidadão Presente B, envolvia, então, 21 pessoas, né? Contudo, entraram 17 pessoas, tendo sido logo depois 3 pessoas trancaram suas matrículas. Eu acabei ficando com 15 pessoas ao total, né, para poder fazer a minha pesquisa. Depois, uma pessoa mais trancou matrícula, um aluno, e, enfim, eu fiz a pesquisa com 12 alunos com deficiência, porque 2 desses alunos que realizaram a matrícula, uma aluna da fisioterapia e um aluno da educação física demonstraram não ter interesse de participar. Mas, enfim, o meu tema, então, é inclusão, né, e acesso na educação superior das pessoas com deficiência. Eu esqueci de dizer também que a UFSM também então, étnicas, sociais, raciais e para pessoas com deficiência. Então, ela, na verdade, ela implantou as 4 cotas ao mesmo tempo, em 2009. Então, eu me utilizei um pouco do Estatuto das Pessoas com Deficiência para fazer uma introdução do meu trabalho, né, para entrar no tema, principalmente ali na seção 3 do artigo 43, que fala, né, que o oferecimento de cota mínima para candidatos com deficiência no preenchimento de vagas para cursos e ainda nos programas de pesquisa e extensão, entre outras medidas. Então, se a gente for ver, né, especificamente trazendo o assunto cotas, inclusão e na educação superior, na educação de modo geral, já existe, né, esse amparo legal no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele é de 2006, dizendo, né, que tem que ter uma cota mínima. Inclusive, não só para o acesso à universidade, mas sim para a participação nos projetos, nos programas de extensão. Contudo, a gente sabe, né, que ainda hoje, no ano de 2015, né, final de 2015, nós não temos implantado no conjunto das universidades brasileiras, né, e ainda trata-se de um tema bem polêmico, assim, bem como desde 99, quando nós tivemos a primeira implantação de cotas no Brasil. A gente sabe que a UNB, seguida para a Universidade Zumbi dos Palmares, né, implantaram cotas raciais no primeiro momento, e houve muita discussão até por conta da questão da constitucionalidade, tendo sido um autor de peso no Brasil, né, o nosso então ministro Joaquim Barbosa Gomes. Ele em 2009, 2005, ele teve todo um tratado para chegar se as cotas seriam, né, constitucionais nas universidades para implantação de vagas, né, e ele já em 2005 ele dizia que seria, né, constitucional, tendo sido só agora no final de 2014, início de 2015, que foi
tido como constitucional no Brasil. Mas, enfim, eu também me utilizei para essa introdução de um trabalho de Sverdich, Ferrari e Jaimovics. Esse trabalho tratava de discorrer sobre 5 países aqui da América Latina, sobre a implantação de cotas, né, nesses países. Então, se chama Desigualdade e Inclusão no Ensino Superior, um estudo comparado em 5 países da América Latina, e ele é um trabalho que foi lançado em Buenos Aires em 2005. Ele envolvia, né, os países aqui da América Latina, né, e ainda ele falava, tem um panorama para o Brasil, dizendo assim, o Brasil, ao mesmo tempo que é o mais desigual nessa relação, nessa amostra, ele é ao mesmo tempo mais avançado. Então, há que considerar ainda outros fatores, né, que dificultam a implantação das ações afirmativas no Brasil. Ainda hoje, eu posso dizer que é um tema desconhecido entre nós, e ele tem, né, enfim, a sua gênese, os objetivos almejados, ele ainda sofre de muito incompletude diante de nós, pesquisadores, professores, alunos, pessoas com deficiência, né, tratando desse tema em especial. Então, por isso, ainda ele tem bastante dificuldade, né, para ser implantado aqui no Brasil. Bom, então, eu me utilizei bastante desse estudo comparativo, né, e o Gomes também, né, como um autor que nessa hora de fazer a introdução, eu fui trazendo ele para cá, e ele discutiu a questão também, ele como um jurista, né, ele discutiu também a questão do conteúdo substancial, que é recente, né, porque tem a questão do direito formal, do direito material, e ele chegou, então, na questão do direito substancial, que obriga o Estado a perceber e tratar o ser humano na sua especificidade, como sujeito dotado de características singulares, né, para avançar em justiça social. Porém, causa o choque de valores da suposta neutralidade do Estado, né, partir o mesmo ponto de início a todos os candidatos. Então, dessa forma, a formulação de leis, né, e o estabelecimento dos programas que prevêem auxílios, privilégios, né, destinado a alguma classe, mesmo que seja devido a reparar ou minimizar alguma situação de desigualdade ou exclusão, ainda assim deve contar com um termo mais adequado. Por quê? Porque como pretende os editais, o que acontece? Ao ponto que as pessoas... quando você coloca isso, você coloca lá, como foi no caso da UFSM. Ela colocou no edital que ela queria atender pessoas com necessidade especial. No entanto, pessoas com deficiência. E eu cheguei à conclusão que existem pessoas com necessidade especial, pessoas com deficiência que têm necessidade especial, pessoas com deficiência que não têm necessidade especial, ou que têm somente necessidade educacional especial. Então, dentro do meu trabalho, fiz todo um levantamento sobre o meu entendimento acerca desses princípios. Por quê? Porque se eu coloco lá no meu edital e a minha universidade quer receber pessoas com deficiência, eu posso ter pessoas que não têm necessidade educacional especial. Então, na hora que eu for abranger essas pessoas, eu vou excluí-las ao mesmo tempo. Porque aí eu vou dizer, não, essa pessoa tem surdez de um ouvido, mas como ela escuta com o outro ouvido, ela consegue se comunicar, ela consegue estudar, ela consegue se manter dentro da universidade, então ela não precisaria da cota. Então, isso eu acho que foi um dos principais problemas na UFSM em 2009. Aí, ao mesmo tempo, eles implantaram a comissão, né, de ações afirmativas, e essa comissão fez esses critérios, né, fez valer os critérios, tanto para pessoas, para os negros, para as pessoas com deficiência, para as pessoas da questão social, né, da classe social, mas quando chegou na pessoa com deficiência, eu acho que isso ficou complicado, porque, então, tinha pessoas que tinham necessidades específicas, como é o caso de 2 pessoas cegas, que precisariam se utilizar de braille, do sistema em Libras, do sistema de escrita de leitores de tela, e ao mesmo tempo tinha pessoas que tinham sim um olho, né, que tinha deficiência num olho, que sofreu um acidente, ficou cego de um olho, mas no outro olho enxergava e conseguia, né, uma certa
uma certa autonomia, né, diante dos seus estudos. Então, eu acredito que algumas pessoas ficaram de fora, mesmo tendo deficiência, e outras que tinham necessidade educacional especial, mas que não tinham uma deficiência comprovada, não podem entrar. E aí, se a gente for entrar nesse assunto, eu sei que a gente vai chegar na questão da deficiência do aprendizado, né, e outras questões que incidem nessa questão da formação e do aprendizado. Mas, enfim, eu vou passar já para a questão da metodologia, como é que eu desenvolvi essa pesquisa. Então, toda essa pesquisa, né, eu fiz com base na análise de conteúdo, me suportando da análise de Lawrence Bardan, e usei de questionários. Dentro dos meus questionários, então, me sobraram esses 12 alunos, né, que ficaram até o final da pesquisa. Eu fiz a pesquisa pessoalmente com esses alunos, eles responderam um questionário, e daí eu procedi para as interpretações, né, e vim trabalhando com a GAT também, que ela fala que quando você faz uma pesquisa, quando você tem uma metodologia, né, pesquisa que envolve entrevista, interpretação, há um sujeito que fala, que pergunta, que usa determinadas palavras, que intervém e tem um referencial pessoal, teórico, de valores, escolhas, e dizendo que, então, você dialoga com seus interlocutores de pesquisa, e assim, pela minha própria ação, eu justifico a minha aproximação, então, com o método indutivo. Então, a minha pesquisa ela foi realizada no campo central da FCM, em Camobi, e até porque a maior parte, né, do campus administrativamente fica ali. Ele tem também, né, lá uma sede no centro, mas é em Camobi que fica a maior parte dos cursos, né. Então, é conhecido como Cidade Universitária, Professor José Mariano da Rocha Filho, em Camobi. Então, eu vou repetir a hora que eu falei, porque eu acho que eu não fui bem clara, mas ao todo 20 alunos tiveram suas matrículas confirmadas e ingressaram pelo Sistema Cidadão Presente B. Uma das modalidades do programa da FCM, que também reservou vagas para cotas étnicas, raciais e sociais, né, como eu disse. Então, o campus de Cesnors, né, de Palmeira de Missões, um aluno de Frederico Westphalen, né, que também eram inscritos, mas não participaram. Então, dos 17 alunos, 3 trancaram matrículas, um da psicologia e um da engenharia florestal, e uma aluna da química bacharelado, né, que nos disseram, esses 3 cursos, né, esses alunos, porque que trancaram suas matrículas. E daí, como eu disse, né, um aluno da educação física e um da fonoaudiologia, né, não demonstraram, da fisioterapia, da educação física, não demonstraram interesse em participar. Eles foram procurados, tiveram primeiro contato comigo e logo depois eu percebi que eles não tiveram vontade. E eu acho que nesse momento a gente teve que respeitar, né, porque envolvia bastante perguntas íntimas ali que a pessoa poderia não querer se expor. Aí, então eu fiquei, né, com esses 12 alunos. Essa pesquisa passou por todo o comitê de ética lá do UFCM, né? Envolveram os cursos, então, 2 alunos da agronomia, um aluno da biologia, um aluno da engenharia elétrica, um aluno da filosofia, um da física licenciatura, um da fonoaudiologia, 2 alunos da medicina, um aluno da música, percussão, um aluno da química industrial e um aluno da veterinária. Então, as deficiências envolviam auditiva, tendo o maior número de deficiências auditivas. Há quem usasse aparelho auditivo, há quem não usasse, e há quem, né, não teve ninguém com surdez plena, só com surdez parcial. Cego, né, 2 alunos cegos, a aluna da fonoaudiologia e o aluno da música eram cegos. E, enfim, física, atrofia na perna, e ataxia de Friedrich, que usava aparelho no ouvido, cadeira de rodas, material adaptado para o uso no cotidiano. Então, esse aluno, ele é um aluno da filosofia, e ele tinha a questão física também bastante comprometida. O outro menino tinha uma atrofia na perna, uma perna era mais curta que a outra, mas ele não usava nenhum tipo de aparelho, muleta ou cadeira de rodas. Então, eu posso dizer que com deficiência física, de cadeirante, apenas um desses 12 alunos, né? E os 2 cegos, né, que se valiam de muletas, enfim, acompanhantes em alguns momentos.
Então, assim, ó, sobre o ingresso das pessoas com deficiência, né, na educação superior, eu procurei fazer essa pesquisa buscando, assim, trazer para mim, esclarecer para mim, qual o tipo de ganho, principalmente em bem-estar social da pessoa envolvida nesse tipo de programa, que, né, se diz implantado numa universidade e chama as pessoas para que venham fazer, né, o vestibular, que ela vai ter uma maior facilidade para o acesso, né, à educação superior. Então, os alunos eles se dividiram nessa resposta. Eu perguntei sobre o ingresso das pessoas com deficiência via cotas na educação superior. Né, qual a tua consideração sobre isso? Então, 10 alunos e alunas consideravam que era um benefício o sistema de cotas. E então eles expressavam, legal, favorece, ajuda, é uma boa ideia, um benefício e tal. Entretanto, 2 alunas, a Ágata e a Ametista, responderam que representa uma mínima chance, que não funciona, não ajuda, que na prática a estrutura da universidade é imprópria e que não oferecia oportunidade de concluir o curso com qualidade. Inclusive, uma aluna já, logo depois, ela desistiu do curso. Um ano depois, ela tentou de todas as formas, aluna cega da fonoaudiologia, e ela acabou desistindo, né? Então, já assim, ó, é possível inferir que quando a deficiência e necessidade especial demanda atendimentos e apoios especiais, como ajuda técnicas, metodologias diferenciadas, material adaptado, e ainda contar com pessoal técnico, docente, servidor preparado para receber os alunos com deficiência, e a instituição não reunindo essa condição e medidas e disposições, a reserva de vagas não adianta, ela não resolve e ainda adianta situações, problemas, né, no convívio. Então, uma aluna até colocou, foi um benefício, mas não adiantou, porque no sentido de ser deficiente, sabe, eu vejo que só entrar não adianta, porque ela vinha tendo bastante, né, dificuldades também no curso dela. Então, assim, ó, as respostas, né, chamam a atenção também no sentido assim, um aluno da medicina, ele comentou assim, ó, que a outra colega da medicina, que era cotista, ela era bastante discriminada e ela atrapalhava a aula. Então, ele concordava com o seu acesso, mas não para todos os casos. Então, até aqui eu coloquei uma citação da professora Lígia do Amaral, que também tem alguns livros nessa área, que ela diz assim, ó, que o outro diferente, o deficiente, ele representa muitas, muitas coisas. Representa a consciência da própria imperfeição, daquele que vê. Que ele espelha suas limitações, suas castrações, representa um conflito, não camuflável, não escamoteável, explícito. Porque você se vê no outro. Então, eu concordo até que eu possa entrar, mas eu mesmo, como cotista, muitas vezes acho que o outro não precisava ou não poderia ter entrado. Então, um aluno também da engenharia elétrica, eu achei interessante que ele disse assim, ó, eu acho importante para um tetraplégico, defendendo para algumas deficiências ou necessidades educacionais especiais, mas não sabe dizer ao certo se para o seu caso seria necessário, muito embora ele admita que ele foi beneficiado. Então, sobre as expectativas, assim, ó, é normal em qualquer situação de ingresso na universidade. Todos os alunos cotistas, eles têm o mesmo interesse, se tornar um bom profissional, objetivos pessoais de vida, de concluir o curso, de aproveitar o status do curso, de destacar-se profissionalmente e transferir-se para outro curso também. Então, as expectativas são normal a qualquer aspirante de uma carreira profissional, né? Então, eu acredito que, mesmo nessa relação, né, que acontece dentro da universidade, a gente pode pensar que existe uma expectativa diferente de entrar na universidade, mas não é. Né? A pessoa com deficiência, com uma necessidade educacional especial ou de necessidade especial, ela tem a mesma aspiração de qualquer estudante. Então, assim, ó, sobre os desenvolvimentos na atividades de extensão, pesquisa e outras, eu acredito que aqui já existe uma questão. Por exemplo, a universidade, assim que os alunos ingressassem nela, se ela já oferecesse algumas oportunidades de participação em projetos de pesquisa, projetos de extensão e envolvimento extra-acadêmico,
durante o curso, ela já teria condição, a sua equipe administrativa, seus professores, seus técnicos, de já ir detectando algumas necessidades, né, e ir transformando essa relação no conviver. Porque, como eu também coloquei no meu trabalho, toda relação que acontece, que vem acontecendo no ensino superior, normalmente está se dando pela primeira vez. A pessoa com deficiência, ela entra com uma necessidade especial, né, necessidade educacional especial, e ela se apresenta como pela primeira vez, porque cada indivíduo é único, cada deficiência, cada necessidade é uma. E aí a universidade não tem como antever tudo isso, mas ela tem como se preparar na perspectiva da inclusão. Olha, esse aluno está entrando, eu tenho que estar apto a recebê-lo. E outra coisa, assim, que eu achei que ficou bastante gritante na UFCM, foi porque foi uma proposta política da universidade, implantada pela Prograde, né, buscada pela reitoria, pelo corpo técnico, mas não foi encarada, assim, pelo corpo de professores. Então, os professores, todas as posições se dividiam nos departamentos, de todos esses cursos que eu disse. Então, por exemplo, o aluno da música, embora ele fosse cego, e ele precisasse de partituras em braille, materiais adaptados para aprender a música, ele tinha uma equipe de professores, 2, 3 professores que sejam do curso, altamente voltado em atendê-lo, buscando alternativa, buscando solução. Então, o Bonilla, ele tem um livro que fala sobre acessibilidade das bibliotecas, e ele falou que partituras em braille é uma coisa extremamente específica e difícil de encontrar. No entanto, o aluno da música, o Diamante, eu dei o nome, né, dos meus alunos de pedras preciosas, então o Diamante, justamente por ele ser, né, esse aluno tem uma característica, assim, muito forte, de um posicionamento, assim, muito firme diante da postura dele da universidade. Ele estava sendo atendido dentro do curso de música. Já a aluna cega, a Ágata, do curso de fisioterapia, de fonoaudiologia, ela não foi atendida em nenhum momento, ela precisava de coisas tão simples. Ela até coloca lá no momento da entrevista, eu até falei para eles como poderia ser feito as coisas, mas eles não aceitavam, eles queriam fazer as coisas do jeito deles. Então, teve uma professora de laboratório que disse para ela: Ágata, você não pode assistir às aulas de laboratório. Por exemplo, nas aulas de fisiologia, que é fisionomia também, onde ela achava que ela podia se desenvolver, né? E a professora achou que ela não tinha nada para fazer ali. A professora dispensou ela das aulas. Então, ela até coloca assim, que se ela entrasse de pronto e já tivesse um monitor, que fosse uma pessoa que fosse contratada para a universidade, um outro colega, um aluno, enfim, um técnico disponível ali para poder oferecer o apoio que ela precisava, ela não teria sido tão barrada em muitos momentos, né? Então, foi constatado também nesse trabalho a questão da burocracia. Essa mesma aluna cega, ela diz: manda as coisas para o departamento manda para o núcleo de acessibilidade manda para a coordenação manda para a Prograde devolve lá para o núcleo devolve para o departamento devolve para a coordenação, e até que isso chegue no aluno e nas providências necessárias que ele precisa, isso demora um tempo muito grande, e muitas vezes não chega a resposta. Então, se os professores, se o departamento não tiver inteiramente voltado para a inclusão, para essa tornar acessível o ambiente, para essa acessibilidade atitudinal, não há como a universidade, por força do projeto, por força de uma lei, por força de uma resolução ou de uma portaria, implantar um programa de ações afirmativas que envolve cotas para pessoas com deficiência, esses professores não estarem vivendo isso. Até foi comentado que no curso de fono, houve uma intenção de fazer um curso de qualificação, não dentro do curso de fono, mas para todos os departamentos, mas os professores não foram. Então, os professores não foram e eles não tinham a mínima noção de como transformar um material para o braille, para um leitor de tela. Até essa aluna, a Ágata, do curso de fonoaudiologia, ela diz assim, ó,
Não dá para resolver as coisas desse jeito, porque não há mestrado e doutorado que abra a cabeça desses professores. Porque se um professor colocar lá no Google, como ela colocou, e procurar a maneira de saber como tornar o material acessível, é possível fazer. Mas se o professor não tiver interesse, ele não vai fazer. Ele vai fazer da maneira convencional, da forma como ele vinha fazendo a vida inteira, e isso acaba sendo excludente para esse aluno. Porque se o aluno não consegue aprender de maneira convencional, já diz uma autora, e da forma sequencializada, padronizada, ele é excluído da educação como um todo. E na educação superior, com muito mais força, com muito mais vontade e veemência, ele é excluído. Porque na educação superior, as universidades têm essa questão, assim, a autonomia da universidade, né, do aluno. O aluno, ele chega ali, ele precisa ser um aluno adulto, que toma decisões, que toma... E o aluno com deficiência e com necessidade especial educacional, ele precisa dessa ajuda, das ajudas técnicas, né, do pessoal preparado, capacitado para entender e para poder mediar essa relação, né, entre os conteúdos propostos e entre a forma de aprender desse aluno, e o material acessível para esse aluno aprender, né. Bom, então, assim, se a universidade tivesse de pronto oportunidades de estágio, de participação em projetos de extensão, em programas de pesquisa, de pronto ela também poderia já conhecer a realidade desse aluno que está entrando com deficiência e o que poderia estar ajudando nisso. Então, com relação ao processo de ensino-aprendizagem, eu coloquei aqui algumas medidas efetivas e necessárias, né, realizadas. Então, 6 alunos disseram que não precisava de nada, mas os 3 alunos que precisavam de fato, eles se posicionavam, né? 3 foram pontuais, né? 3 disseram que eles mesmos se adaptavam, que eles podiam se posicionar de sentar diferente na sala de aula, chegar primeiro e tal. Agora, por exemplo, o aluno da filosofia, ele precisava de uma maior acessibilidade física. E ele demonstrou satisfação na relação atitudinal estabelecida por parte dos professores e servidores, até porque o prédio dele era novo, então tinha elevador. O que já não iria acontecer nos outros prédios. Por exemplo, a menina da veterinária, ela colocou assim, ó, se um aluno entrasse aqui no 19, que é o prédio da veterinária, aqui não tem elevador. Então, como que um cadeirante iria subir para as aulas, né? Ia ficar difícil. Então, é importante considerar assim, ó, as perspectivas dos alunos, os técnicos e os colegas da universidade. Mas a gente ficou observando assim, ao mesmo tempo que música recebeu um aluno cego e conseguiu encaminhar as situações muito bem, a fonoaudiologia não conseguiu, não demonstrou vontade, não demonstrou interesse em nenhum momento, salvo alguma exceção. Mas em algum momento, o que tornou totalmente desacessível para essa aluna que acabou desistindo da universidade, né, de fazer seu curso. Então, a relação atitudinal, durante todo o meu trabalho, foi se destacando como uma principal medida prioritária de acessibilidade. Então, tem medidas prioritárias que já estão estabelecidas lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na resolução, que são assim, a biblioteca tem que ter um horário diferenciado, tem que ter materiais acessíveis, tem que ter pessoal técnico, né, capacitado para atender as pessoas com deficiência. A universidade tem que dispor de computadores, leitores de tela, sistemas, né, que possibilite braille, a contratação de intérpretes. Então, tudo isso são medidas prioritárias já asseguradas. Mas, ainda assim, se a relação atitudinal não for boa, não for acessível e não for, não haver a vontade em meio à atitude de inclusão, a inclusão não acontece. E um programa que venha dizer que abre as cotas, abre vagas, né, cria uma acessibilidade de acesso à universidade, ao mesmo tempo que a pessoa está convidada a entrar, a pessoa está convidada a sair da universidade. Porque naquele departamento, naquele curso, não há essa aptidão da inclusão, né, da acessibilidade. Então, isso é muito, assim, gritante durante todo o meu trabalho. Esses fatores vieram se desdobrando. Então, como eu falei, Bonilla, né, ele tem um trabalho em 2008 que ele diz isso, né,
A produção de partituras em bailes é muito escassa, mas, no entanto, o aluno foi atendido, né? Então, são coisas que vieram, né, chamando a atenção durante os momentos. Então, sobre as adaptações pedagógicas, 7 alunos garantiram que não precisava desse apoio. E um deles disse que ia usar o notebook, o outro que precisava chegar antes, como eu disse. Mas as 3 alunas que precisavam, que dependiam dessas ações e elas não foram realizadas, elas sofreram muito durante todo o curso, né? Então, Steinbach, em 99, ela diz assim, ó, que quando os alunos não conseguem aprender o currículo de maneira convencional, sequencializado e padronizado, eles são excluídos, né, das turmas regulares. Isso também acontece na universidade. Então, isso é uma realidade que vem lá do ensino médio, né, do ensino básico, e ela vem se repetindo na universidade. Então, uma aluna até disse assim, ó, levantou um outro problema comum, assim, na educação superior hoje, que os alunos são muito jovens, né? Então, muito barulho atrapalha as pessoas com deficiência, a questão da imaturidade pessoal desses alunos que entram hoje pelos programas, né? Em Santa Maria, eles tinham os OPEIs. Aqui, por exemplo, na minha universidade, tem o PAC. Então, que são programas, né, de acompanhamento continuado, que acabam trazendo esses alunos muito antes para a universidade, né? E não só via vestibular, como via acompanhamento. Então, alunos com 16, 17 anos estão hoje nas universidades, principalmente nas públicas, né, e nas particulares também, e isso acaba fazendo com que eles venham cada vez mais cedo para a universidade, e também falta um pouco de maturidade, né, diante de uma classe que vai receber pessoas com deficiência, que são pessoas que aprendem muitas vezes num outro tempo, com ajudas técnicas, com outros aparatos, né, de acessibilidade que precisam, que a sala de aula não esteja lá no andar superior, mas sim no térreo, e muitas vezes o aluno é cadeirante e não tem elevador na universidade. As universidades muitas vezes têm vontade de fazer essas mudanças, mas elas não têm, os prédios são velhos, elas não têm dotação orçamentária, então a vontade da reitoria, administrativamente, pode ser uma, mas é difícil ter uma vontade em mão única de todos os professores técnicos, inclusive envolvendo também os colegas, né, os outros acadêmicos, né, dos diversos cursos da universidade. Então, esse é os problemas maiores, né, de implantar um programa de ações afirmativas numa universidade. Então, assim, sobre a questão do ensino-aprendizado, foi muito interessante, porque os alunos e alunas dos diversos cursos, eles consideravam que estava tudo bem, né? E eles tinham ficado independência em uma disciplina, em 2, em 3. Um aluno trancou porque ele achou que ele merecia, que ele não estava acompanhando, que ele queria aprender melhor, o aluno da música. Então, houve, assim, muita coisa que foi se diferenciando, né, diante de tudo isso. E não houve, assim, aquele que reprovou todas as disciplinas porque ele não conseguiu dar conta. Inclusive, a aluna que foi totalmente excluída do processo, a qual eu depois dediquei a minha dissertação para ela, que é a Ágata, né, do curso de fonoaudiologia, que acabou desistindo e teve que, infelizmente, procurar uma universidade particular para concluir seus estudos, ela mesma teria entrado, porque se ela não entrasse pelas cotas, ela passou em 6º lugar no curso dela de fono. Então, ela teria sim entrado na universidade. E esses problemas iam acontecer do mesmo jeito, esse sentimento que ela foi excluída desse curso, porque esse curso, os professores diziam assim na cara dela, os cursos de saúde não podem receber pessoas com deficiência. Então, os cursos de saúde, não tem como se formar no curso de saúde se você é cega. Então, ficou isso escancarado para ela. Nos primeiros dias, nas primeiras entrevistas, ela conta que chamaram ela e disseram assim, e agora, como é que tu vai fazer para aprender tal conteúdo? Então, isso não era uma preocupação que deveria ser da aluna. Ela vinha com uma bagagem que ela podia, inclusive, compartilhar com os professores, mas isso era uma preocupação que devia ser do departamento, do curso, do setor de conhecimento, no sentido de suprir essas necessidades e que essa aluna, ela entrou, ela tem o direito de concluir com qualidade o seu curso de graduação. E isso não aconteceu, infelizmente, né? Então, não houve, assim, quem entrou e não conseguiu acompanhar. Não, houve quem entrou e foi mesmo excluído,
pela forma com que o curso, né, os professores daquele curso viam a questão dessas cotas e desse ingresso no curso. E mesmo sem as cotas, porque muitos alunos, por exemplo, na minha universidade não tem cotas para pessoas com deficiência, nós temos muitos estudantes aqui que têm, né, deficiência. Então, eu já falei do rendimento escolar, né, não há o que dizer que alguém não acompanhou, não conseguiu, a disciplina era muito difícil, não aconteceu isso, né. Então, sobre os materiais, os alunos, se eles eram adequados e específicos, os alunos se dividiam, né. 7 alunos que eles achavam que não tinham necessidade, eles só apontavam, assim, a falta de livro, que era pouco laboratório de anatomia, por exemplo, enfim, algumas coisas assim nesse sentido. Mas, uns diziam que era normal, porque a universidade era pública, né, e, enfim, as necessidades que qualquer aluno, quando entra na universidade, sente, né, que a gente não tem laboratórios, principalmente na universidade pública, altamente equipados, não tem todo equipamento para todo mundo, não tem, às vezes, muito horário também para fazer as aulas, porque um laboratório ele é usado por várias turmas, né, então isso tudo foi levantado. As questões da avaliação também foram bem tranquilas, porque todo mundo disse que estava bom o jeito que era avaliado, uns diziam que tinha que ser na forma escrita, porque dependia de algum recurso, né, de leitor de tela, ou de estar escrevendo em braille, enfim. O que mais? Então, eles preferiam que as avaliações fossem da forma escrita. E que a avaliação estava bom. Uma aluna, a Pérola da Medicina, disse assim, a prova tinha que ser do jeito que o professor gosta e que o aluno também goste. E teve uma aluna só que disse assim, que o professor gostava de fazer prova de forma que não avaliasse de falta conhecimento do aluno, né? Essa foi a aluna, então, da agronomia, que disse isso. Bom, sobre as dificuldades que ainda enfrentavam, era interessante, né? Porque, por exemplo, quem conseguia acesso na biblioteca, no caso dos 2 alunos cegos, não tinha livro lá para eles. E no caso do cadeirante da filosofia, tinha os livros para ele de filosofia, mas ele não conseguia entrar na biblioteca, porque a biblioteca em 2009 da UFSM não era acessível. Aí houve outras declarações, esse mesmo aluno cadeirante se inscreveu para fazer musculação, também não podia ir porque a cadeira dele não entrava no ginásio. Ele também usava o RU e a cadeira dele não entrava no banheiro, né, do RU. Outros também falaram, o RU também é muito cheio, quer dizer, necessidades levantadas para qualquer outro aluno, né, que o RU era lotado, que tinha pouco tempo para comer, então essas coisas que acontece na vida acadêmica de qualquer aluno. Aí uma coisa assim que é bastante preocupante é a questão da informação, da comunicação na universidade. Primeiro porque a informação e a comunicação, ela é fundamental nos processos de inclusão, né? Ela caminha junto, né? Não tem como você fazer uma inclusão muda porque a inclusão não pode ser assim. Você tem que estar fazendo divulgação, você tem que ter a informação correta, a informação para todos os alunos, e os alunos, nesse ponto, eles disseram que eles se sentiam perdidos, que eles tinham que ser repórter, ficar perguntando tudo para todo mundo. Um disse assim, eu tive sorte, porque lá eu morava junto com um outro acadêmico do outro curso, que daí me mantinha informada, e já estava lá no 3º ou 4º ano. O outro dizia assim, eu tenho que correr atrás de todo mundo, então eu me sentia como um atleta. Então eu achei interessante essas respostas. E sobre esse conteúdo, né, a Marilena Chauí, ela tem um livro, né, de 2007, que até ela faz um estudo de universidade, que ela fala assim, seja qual for o estatuto econômico, a posição dentro de um sistema global de dependência social, um indivíduo participa da vida social em proporção ao volume e à qualidade da informação que possui, mais especialmente em função da sua possibilidade ao acesso à informação e às fontes de informação. Então, as suas possibilidades de aproveitá-la e, sobretudo, de suas possibilidades de nela intervir como produtor de saber. Então, a informação, quando todos temos acesso a uma gama maior de informação, de informações apropriadas para o nosso objetivo, nós temos mais chance de ser incluído em qualquer sistema, principalmente no sistema educacional e superior. Bom, muitos falaram que a internet e o computador eram muito favoráveis, né, a esses processos de inclusão dentro da universidade. E aí uma pergunta que teve também sobre providências ainda que eram necessárias, né, a maioria disse que o que dependia deles estava tudo bem,
voltaram a falar na questão dos livros, né, a importância de ter livros, porque às vezes também, isso para todos os alunos, né, as bibliotecas não contam com o livro para pesquisa, e isso ainda é fundamental em todo o curso, né. A primeira aquisição de conhecimento se dá pela leitura, né, pelo acesso à biblioteca, pelo acesso à leitura e a disponibilidade de livros, porque nem todo mundo tem condições financeiras de estar comprando seu livro, embora hoje a gente tenha aí, né, um acesso muito grande via internet e online, né, para poder pesquisar também. Mas eu acho que o livro material ainda faz parte da realidade das universidades. Bom, todo mundo disse que a atualização dos professores, assim, seria muito importante. Todos falam assim, eu vejo que tinha que atualizar os professores, porque as coisas estão evoluindo, eles não estão acompanhando. Esse foi o Opala, né, o aluno aí que deflagrou esse comentário. E nos relatos a seguir, a contribuição atitudinal, a falta desta coisa. Então, a vontade possibilita condições favoráveis ao processo de inclusão. É o caso do aluno que eu citei, então, do diamante da música. A disponibilidade de material, né? Porque eles falaram assim, ó, os professores não trazem o material, muitos mandam pelo e-mail do aluno, e daí tem aluno que não tem ainda computador nem internet. Então, eles disseram assim, por que o professor não leva o texto, o material que vai trabalhar, e não deixa lá para fazer xerox para todo mundo, que isso já ia ajudar, porque todo mundo já sairia dali com o material. Então, mesmo os professores sabendo que tem alunos com deficiência nas suas, ou necessidades educacionais especiais na sua classe, não se preocupa de mudar a forma convencional com que vinha tratando, né, essa forma de repasse de conteúdos, né. Então, a atenção e interesse também demonstrou que é tudo, porque a falta de atenção e a falta de interesse, ela acaba trazendo como os primeiros empecilhos aos processos de inclusão nas universidades, né. Então, até a questão de dizer, eu não sei, eu não vi, a falta de interesse, a falta de vontade, também quer dizer que contribui para os processos de exclusão, né, dentro da universidade. Então, os recursos físicos, eles também são impedidos de acontecerem quando a pessoa também não demanda uma acessibilidade atitudinal, né? Por exemplo, um aluno que tinha uma atrofia na perna, ele ficava muito tempo em pé no laboratório, e isso para ele era terrível, porque ele dependia de ficar no laboratório, não tinha um banco que ele pudesse sentar do tamanho que ele precisava. Isso fazia com que ele tivesse muita dor nas costas e dor nas pernas. Quer dizer, qualquer aluno de laboratório poderia ter uma acomodação melhor, um banco melhor. Então, isso acaba, essas regras de conforto, de comodidade, que serve para todos os alunos, quando chega num aluno com deficiência, ele se torna gritante, é um problema que se torna muito maior. Então, se fosse tomado essa atenção para um aluno comum, né, já facilitaria para todo mundo, inclusive para os alunos com deficiência. Então, assim, ó, em um único relato, uma aluna, ela demandou várias questões. A falta, o mau uso da tecnologia, né, dos professores não saber usar com os leitores de tela, no caso dela. A falta de capacitação e comunicação dos professores, o excesso de burocracia das universidades, como ela disse, manda para o departamento, que manda para o núcleo, que manda para, né, e ninguém resolve. Então, e outra coisa, a desresponsabilização e a culpabilização. Um fica julgando a culpa do outro. Ah, a culpa é do núcleo que não contou. Ah, a responsabilidade é da Prograde que não fez isso. Ah, não, a culpa é da reitoria que não liberou dinheiro para fazer tal coisa. Então, assim, que dentro da universidade, isso acaba se tornando, assim, um jogo de empurra-empurra, né? Isso é muito ruim, quando você se propõe a receber alunos diante de um programa de ações afirmativas e, por outro lado, o aluno entra e naquele primeiro ano, assim, não está ninguém preparado, e muito pior, ninguém está querendo fazer aquilo. Então, fica aquele jogo, né? Agora, imagine um aluno com deficiência que entra o que ele não sofre, né? Bom, então, eu também levantei no meu trabalho assim, ó, restaurantes, lanchonete, bibliotecas, laboratórios, auditórios, bancos, banco comercial mesmo, eles precisam estar preparados, eles precisam ter acessibilidade nos seus teclados, eles precisam ter balcões menores, balcão de informação acessível para o cadeirante,
Então, não adianta também só a universidade estar apta a receber a mesma questão física, se todos os aparatos que estão ali, se todas as coisas que estão dentro da universidade, a gente sabe que dentro da universidade existem universidades que têm um bairro dentro dela, né? Que existe todo um centro comercial, inclusive, também. Então, isso tudo precisa estar se preocupando de estar acessível para esses alunos, para esses acadêmicos, né? E isso nem sempre acontece, né? E existe, né? Isso tem amparo legal, né? Dentro do estatuto, da própria resolução 3296, ela garante isso, né, que o aluno possa ter acessibilidade também nos diversos equipamentos e espaços físicos, né, que estão na universidade. Eu acredito, então, que o meu trabalho é isso, né, a gente tem várias coisas contando aqui, e agora eu vou falar um pouco do relacionamento. Então, o relacionamento entre professores e alunos é tudo, isso precisa estar, assim, numa sintonia para poder acontecer, e muitas vezes as coisas não estão dentro das universidades preparadas, né, para acontecerem dessa forma. Então, o relacionamento humano é o único capaz de trazer e garantir essas coisas de acessibilidade atitudinal. Oi, mãe. Oi, filho. Bom, então, como vocês viram, meu filho de 4 anos chegou aqui, infelizmente, mas nós vamos continuar. Então, a relação com a comunidade, né, ocorria, perguntada para os alunos, elas foram ocorrendo tudo de maneira bem satisfatória. Só a aluna cega mesmo da fonoaudiologia, que disse já que quando ela ia fazer o estágio dela com os alunos, já começaram a adiantar para ela assim, como é que tu vai fazer para receber o aluno, a mãe, a família do aluno, na fonoaudiologia, e dizer que tu é uma aluna cega, como é que a família vai encarar? Então, começaram a pôr problema para ela onde não tinha problema, começaram a adiantar coisas para ela, e ela disse que começaram a pôr barreiras atitudinais que ela não precisava ter tido já no início do curso. Sobre o envolvimento familiar, foi tudo muito a contento, a família apoia, a família sempre serve para, né, pela questão financeira também. E agora as considerações finais, né, do meu trabalho, eu vou adiantar aqui para vocês o que foi a minha conclusão, né, sobre tudo isso. Bom, alguns alunos reclamaram, então, que não estabeleceram nenhum relacionamento a partir da universidade, nem com a comunidade, nem com os professores, que ninguém nunca procurou eles, que o departamento disse que nem sabia que ia ter um aluno com deficiência, então ele se sentiu, assim, muito fora do circuito ali da universidade. Essa questão, então, que eu já falei, né, da aluna que reclamou, que adiantaram para ela já os problemas que ela ia ter, né, que ela não ia poder fazer o estágio dela. E se na universidade, então, não houver essa preocupação do atendimento prioritário, imediato, às demandas, a universidade acaba muito mais por excluir do que incluir. Como eu disse, isso é previsto em resolução, mas infelizmente ainda não é cumprido, desde 98. Então, sobre as cotas ser favorável para a universidade, porque é uma medida de acesso. A universidade precisa ampliar a forma de acesso. Nós não temos universidade para todo mundo, nós não temos vaga para todas as pessoas. Então, essas medidas de acesso à educação superior e a participação nos seus espaços e programas e projetos, ela é altamente positiva, né? Então, as ações afirmativas, as cotas servem para isso. O estudo bibliográfico e documental, ele confirmou, então, que há um desinteresse político e de justiça social quanto à implantação das políticas afirmativas relacionadas às cotas ou à reserva de vagas para acesso das pessoas com deficiência na educação superior. Então, há esse desinteresse político e público sobre isso, e a discussão não acontece. E essa discussão, ela é importante, até para a gente chegar, estabelecer o que é justiça social, igualdade, liberdade, ética, né? A partir dessas relações humanas, nesse convívio social com as pessoas com deficiência, né? Então, isso traria momentos, ações, espaços favoráveis ao processo de inclusão. Então, também há esse desinteresse público sobre esse tema, né? Então, essas pessoas que eu
esses 12 alunos, eles tinham situações mais variadas de deficiência, desde as mais severas até aquelas que não demandavam apoio específico nenhum, no caso de 7 alunos. Então, um sente dificuldades de acessibilidade física, outra relação atitudinal, outra de vencer os conteúdos como qualquer aluno, né? Então, nem todos, embora todos os alunos possuam uma deficiência, nem todos têm uma necessidade educacional especial. Então, isso como eu disse lá no início, isso é importante ficar bem claro, para a gente colocar lá que no edital que vai receber pessoas com deficiência, e se a pessoa tem a deficiência e não tem uma necessidade educacional especial, a pessoa, ela acaba sendo excluída. Então, o que o edital diz? Se a gente for fazer uma leitura no edital, não bate com a questão da pessoa. Então, 10 desses alunos afirmaram que é importante ter as cotas, porque eles admitem que eles sofreram prejuízos anteriores na relação educacional deles. E isso é bem possível, porque então as cotas são favoráveis à continuidade do estudo das pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque na prática eles ainda são segregados e discriminados, né, durante todo o percurso dele educacional. Então as cotas são favoráveis, sim. Eu termino finalizando meu trabalho dizendo assim: são inúmeras as possibilidades de discussão e inscrições do tema. Assuntos que não foram tocados por mim nesse artigo, né? E outros que extrapolam esse estudo. Por exemplo, quais as possibilidades e impossibilidades da educação à distância hoje para a educação superior das pessoas com deficiência? Qual é a formação profissional dessas pessoas, né? Essa formação profissional da universidade, ela está sendo apta para essas pessoas? Elas vão conseguir depois ter uma profissionalização e ser um profissional? E também eu coloquei assim, ó, essa formação, ela reúne condições de tornar essa pessoa atrativa ao mercado de trabalho e a participação social, né, na sociedade, junto ao mercado profissional e em outras áreas aí da sociedade. Bom, meu trabalho foi esse. Eu vou disponibilizar o meu e-mail, então, que é arruda_37@hotmail.com. Vocês podem me mandar e-mail, me procurar. A minha dissertação, ela é uma dissertação que envolve 176 páginas. Eu falei bastante sobre essa questão, assim, de medidas que as universidades poderiam estar adotando, desde a biblioteca até os horários de funcionamento, as provas. Eu falei um pouco da questão, assim, dos diplomas, que a gente sabe que hoje podem ter uma especificidade própria para poder formar pessoas com deficiência. Mesmo assim, a conclusão é que as universidades públicas excluem, de certa forma, as pessoas com deficiência. Elas acabam tendo que procurar, elas entram na pública, conseguem muitas vezes passar no vestibular, que é bastante concorrido, e elas acabam tendo que trancar seus cursos e se formar na universidade particular. Nesse ponto, a universidade particular consegue receber melhor esses alunos, consegue atender melhor, entender suas especificidades, e eles acabam se formando na universidade particular. Claro, são exceções, mas isso acontece. Então, quem quiser me procurar, e eu vou passar esse artigo já está disponibilizado para quem quiser ler ele na íntegra, e quem quiser procurar a dissertação, então, de mestrado também. Eu agradeço a atenção, né, de todos, e a disponibilidade e a participação nesse evento, e o convite da Camila Gandini. Muito obrigada.